gente! Essa é uma série de 6 mini tutoriais de frutas e vegetais. Oi, gente, então vamos lá começar com essa série. Hoje é o dia da melancia. Então eu preparei aqui o fundo, tá? O foco vai ser na melancia, então eu não vou me ater tanto aos demais elementos, tá? E eu tô aqui com um pincel de cerdas duras, cerda natural, é o 456, número 8 da cor. E vou aqui pegar o meu rosinha. E vou começar a construir a cor de base da melancia. Se eu tivesse no MDF, eu colocaria a fita crepe aqui para deixar retinhas as laterais. Mas como eu tô aqui no papel roller, eu tenho medo da fita rasgar o papel, tá? Então, vamos com cuidado aqui para não extrapolar a linha aqui de limite do desenho, tá? E a ideia de usar o pincel de cerda natural, de cerdas duras, é justamente poder já fazer a textura da melancia com o pincel e a técnica seca. Então, vocês estão vendo que eu não estou chegando aqui muito perto da casca e nem vou, tá? A ideia é depositar a tinta, espalhar a tinta e conforme a tinta vai acabando, eu vou empurrando o que tem de restinho de tinta no pincel para essa área aqui próxima à casca. E essa área próxima à casca aqui, ela é amarelada, um pouquinho verde. Então aqui nessa região aqui, eu não vou colocar essa cor de base aqui. Mas como as duas cores se encontram, então eu preciso aproveitar o pincel seco ou com pouca tinta e fazer a transição de cor de maneira mais suave. Qual que é a vantagem de fazer com pincel duro? Porque ele já vai te proporcionar a textura manchada desde a cor de base até as próximas cores. E aí você não precisa ficar se preocupando em fazer a textura da polpa da melancia, tá? Essa aqui é a primeira cor. Na próxima cor que a gente começar a construir, eu já vou começar a mesclar entre a cor de base e um tom um pouquinho mais escuro. E eu vou fazer a construção da mesma forma que eu tô fazendo aqui com esse pincel. Eu vou girar aqui para que eu consiga usar o pincel inclinado e não extrapolar minha linha de contorno aqui. Como é um pincel que não tem muita precisão, meio descabeladinho. Bom, eu não cheguei lá onde tá perto da casca. Eu coloquei a tinta. E vou espalhando ela conforme vai acabando a tinta no pincel. Tá? Eu vou secar. Vamos lá para a segunda camada. Continuar aplicando aqui esse rosa. E agora eu vou começar a aplicar a segunda cor. Já é mais pro vermelho, mas ainda é rosado. Eu vou encostar eventualmente em uma cor e outra cor, mas que o rosa ainda seja predominante, porque eu ainda consigo ver a cor de base ainda. A cor do papel. Então, eu ainda preciso desse rosa para poder cobrir a cor do fundo, tá? Se estiver usando o MDF, o processo é o mesmo, né? Vai depender apenas da cor que você escolheu como cor de
de fundo. Se é uma cor mais clara, talvez você não precise fazer 2 camadas desse rosa. Apenas uma pode ser suficiente se você usa uma cor mais clara. Agora, se você usou um tom um pouco mais escuro, como eu usei, talvez seja necessário essas 2 camadas aqui. E, ó, eu tô aplicando aqui o rosa com pinceladas levemente circulares. E aí, enquanto a tinta rosa ainda tá molhada, eu trisco ali no meu vermelho e passo umas manchinhas em cima do rosa molhado. Ó. A ideia não é deixar um tom médio totalmente lisinho, perfeito, tá? É deixar manchadinho. Eu vou virar por conta da quina aqui. Se eu tivesse com a fita crepe, é mais fácil. Como eu fiquei com receio de usar a fita crepe por conta do papel, toma aqui. Ó, depositei o rosa, ele ainda tá molhado. Hoje não tá muito calor aqui, então não precisa ter tanta pressa. Mas, se tiver um dia muito quente, sugiro fazer de pedacinho por pedacinho. Porque aí não, você faz um pedacinho com rosa e antes dele secar você já tá colocando o vermelho, tá? Tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Para tirar esse excesso de vermelho do meu pincel, esse aqui é um verde bem clarinho. Um verde bem clarinho mesmo. Eu vou encostar no verde e vou tirar o excesso no meu paninho. Por que que eu tô fazendo isso? Para eu poder continuar usando o mesmo pincel. Eu quero que esse pincel fique sujo de rosa, por enquanto. Mas eu vou tirar o vermelhão. Por quê? Eu vou começar com essa cor a partir do rosa. E como eu já tô com rosa praticamente seco, então eu vou com pouca tinta para que essa transição seja quase a técnica de luz seca e sombra seca. Tá? Aqui onde está mais distante, eu coloco mais tinta. Mas aonde eu vou chegando ali perto do rosa, eu tenho que ter certeza que o pincel tá mais seco, para que a transição de uma cor para outra fique mais suave. Nada impede também, nas próximas camadas, você encostar também o pincel um pouquinho no rosa para fazer essa transição aqui, tá? Como ainda é a primeira camada, eu não tenho necessidade de secar e vou repetir. Esse meu verde aqui tá bem líquido. Eu vou ainda usar esse pincel, puro comodismo, e vou começar a aplicar as camadas iniciais da capa. Deixa esse paninho aqui por conta.
Agora que eu já tô na segunda camada, aqui eu vou começar a aplicar o verde. Mas aí, aqui, eu não quero que misture muito, porque a casca da melancia, ela, se ela fosse cheia de risquinhos, né, de várias cores, de 2, 3 cores de verde, né, se fossem faixas coloridas. Então eu tô passando a tinta aqui sem esfregar muito o pincel. Depois eu vou colocar escurinho, tá? Então com esse pincel, a gente fez quase toda a melancia. Vou já pôr ele na água e vou partir pro angular. A ideia do angular é apenas acertar contorno e o pincel redondo para fazer um pouco mais de manchas mais escuras na melancia. Enquanto o angular hidrata, vou fazer as manchinhas primeiro. Qual é a ideia das manchas? Quando você olha a polpa da melancia, você vê alguns pontos mais escuros, porque provavelmente ali atrás tem uma semente ou alguma textura um pouco mais clara. Então você vê diferença de cor no meio da polpa da melancia. Então, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô colocando água limpa. E eu vou pegar o mesmo vermelho que a gente usou e fazer manchas. Tá? E deixar a água trabalhar sozinha. Tem bastante água aqui. Então, o ideal é não secar com o soprador ou secador, porque ele vai empurrar essa água e vai tirar a mancha que você acabou de fazer. Tá? Então, deixa secar sozinho. Eu vou fazer aqui as manchas e vou deixar secar sozinho enquanto a gente vai terminando a casca aqui, para depois partir para a cor um pouquinho mais escura. Tá? O ideal é você depositar essa tinta. Se achar que a água começou a secar, como por exemplo aqui, a marca de contorno da poça de tinta tá muito evidente, tá? Dessa aqui. Então, eu venho com um pincel limpo, só com água, e faço um leve degradê em volta dessa poça aqui, para que ela se expanda sozinha e não fique só uma bola de tinta, tá? Aqui, por exemplo, eu vejo no vídeo, aqui para mim eu não consigo enxergar, mas no vídeo eu consigo ver quando tá um pouquinho mais marcado do que deveria, ó. E aí você faz essas correções apenas com água, tá? Vou deixar secar. Enquanto tá secando, eu vou fazer o mesmo trabalho na casca, o mesmo trabalho de pôr a água. Só que agora eu vou vir com aquele verde mais amarelado, que é a base da nossa casca aqui. E vou fazer as manchinhas aqui também, porque essa transição de cor, ela não é perfeita. Em alguns pontos tem mais, alguns pontos tem menos. O importante aqui é usar a água ao favor. E aí ela fica bem natural. Aqui vai precisar de mais, então eu vou deixar secar. E enquanto seca, eu vou fazer a casca. Só que agora a casca eu preciso de uma cor mais escura. Eu vou alternar entre os dois verdes aqui. Só que aqui eu já vou aplicar um pouco mais de tinta e uso a água apenas para fazer um leve degradê, mas a ideia é que a cor de baixo apareça, então
não esfregar muito o pincel. É apenas para tirar a marca de transição de uma cor para outra. E aí a gente continua fazendo faixas, ó. Eu faço a faixa bem irregular, venho com o pincel limpo e tiro um pouco dessa marca dura que a gente acabou de fazer. E a concentração de tinta fica no centro e você faz uma transição um pouco mais suave, não tão marcada, tá? E aí continuo fazendo até o finalzinho da casca aqui, seguindo o mesmo conceito. Põe a tinta, vem com o pincel úmido e tira. Vou aproveitar que eu tô com esse pincel e vou fazer o restinho da casca que tem aqui nesse pedacinho. A gente não vê a casca, só vê um pouquinho da casca, né? Vou evitar aqui de encostar, porque ainda tem bastante água. Tentar não ser uma linha de contorno perfeita, porque se você faz isso, ela perde a naturalidade e a casca da melancia, ela não é perfeita, né? Então, faz um pedacinho mais fino, um pedacinho mais espesso. Isso garante um pouco mais de naturalidade. Então, não faça uma linha corrida como se fosse uma canetinha, tá? Então, ó, o amarelo aqui já secou bem, ainda tá um pouquinho úmido, ainda só o vermelho. Então, eu vou partir pro amarelo aqui. Vou dar uma triscadinha nesse verde mais escuro e vou misturar aqui, tá? Deixar um pouquinho mais verde. Esse é o aqui. Úmido. Eu vou secar com o soprador por conta da pressa, mas se eu tivesse fazendo isso aqui naturalmente, eu não faria isso. Agora secou, eu vou repetir essas manchas aqui, só que agora eu vou começar a usar por mais escuro ainda. Um vinho. Vou hidratar aqui. E no meu caso aqui, eu vou imaginar que a luz tá vindo de cá. Então, essa quina aqui da lateral vai ser um pouco mais escura do que a parte da frente. Então, eu vou usar esse vinho aqui mais na lateral do que na frente da melancia. E vou relativamente misturar os dois vermelhos aqui para não ficar tão escuro. Sendo rápido. Tinta.
pelo vídeo eu consigo ver melhor do que pra mim, por conta do brilho da água. Essas manchas são levemente arredondadas porque elas praticamente giram em torno das sementes. Tá? A molhada tá mais apetitosa, seca. Aqui já nessa lateral aqui, que vai ser a minha região de mais sombra, eu já tô usando esse vinho mais puro e misturado. Chanela pálida aqui embaixo, transição de cor, eu vou voltar um pouquinho no rosa aqui, em cima desse branco. Um tiquinho do vermelho. Então, assim, tem bastante água aqui. Então, enquanto tá secando, eu não vou passar o soprador aqui porque vai pegar. Então, enquanto tá secando, vou pegar o angular e já vou ajeitar a casca. A ideia do angular é acertar mesmo o contorno. Que aí fica bem certinho. Enquanto tá secando, eu vou aproveitar o angular e a sombra embaixo. E a sombra projetada. Apenas para otimizar o tempo aqui enquanto seca esse monte de... Essa sombra com angular. E a ideia é só ajeitar o contorno da... Assim que secar, eu faço a sombra projetada. Inclinar. Tá? Então, eu vou pausar um pouquinho e já volto. Bom, já secou aqui. Eu vou fazer agora umas 2 casinhas de semente. Por que que é uma casinha? Porque quando você olha o lugar onde está a semente, em volta é mais escuro, né? Então, eu vou fazer aqui um lugar onde eu vou colocar a semente. Pensando na semente. Não estou fazendo manchas aleatórias. Eu vou fazer a casinha aqui da semente. Só que não esquece de não deixar marcadas as bordas. Faz a suavização com a água. Vou fazer mais um. Então, ó, coloca aqui a cor mais escura e vem com o pincel limpo e faz. Enquanto seca, eu vou fazer o acerto do contorno com angular, né? Onde eu vou usar vinho escuro para acertar a lateral que vai ficar
mais escura. Não vou encostar ali na parte branca. E vou usar o vermelho para acertar a parte daqui. Eu vou fazer aqui com o pincel mais inclinadinho, porque tá molhado ainda aquele pedacinho ali, onde a gente acabou de fazer a semente. Deixa secar pra gente poder fazer a quina aqui. A quina a gente vai fazer com o pincel angular. E enquanto tá secando, para fazer a sombra projetada aqui. É fundamental. Vamos lá. Tá pouco agora. Vou fazer a quina aqui dos pedaços de melancia. Se tiver dificuldade, passa um risquinho antes para não deixar muito torto. Aqui eu vou amenizar porque eu não quero que fique vermelho. E para não deixar essa linha tão forte, eu vou passar o pincel angular apenas com água do lado de cá. A ideia dessa pincelada aqui é apenas amenizar essa linha reta aqui. Eu vou pegar o rosa e vou passar aqui. Como já estava molhada, ela vai ficar bem clarinha e não vai ficar tão marcada. Eu posso passar esse rosa aqui. Fica mais delicado. Vamos lá. Vou passar de novo cor escura aqui embaixo para completar aqui a sombra que a gente fez. E vou pegar o preto e fazer as sementes. Eu trisco o pincel e aperto pra fazer a gotinha. Tá? Então, é uma gotinha que com o próprio pincel já faz. Tenta não fazer as sementes todas na mesma direção. Põe uma de lado, uma pra cima, outra pra baixo. Mas o importante é fazer ela com biquinho. Aí eu vou fazer mais um. Gostei. Tá? Eu vou secar. E vou pegar esse verdinho clarinho aqui mesmo. E vou fazer o brilhinho da semente, que é uma gotinha, um pinguinho branco só. Esse verdinho claro aqui já é suficiente. Tá? Então tá aqui a nossa melancia. A ideia é trazer mini tutoriais. Então eu espero que vocês tenham gostado da melancia. E não deixe de acompanhar os demais tutoriais. Tá bom? Então, o que eu posso oferecer para vocês além dessa aulinha aqui é: se inscreva lá no meu site, eu vou deixar o link aí para vocês.
E que assim que terminar essa série de 6 vegetais, frutas e vegetais, eu vou mandar para o e-mail de vocês a tabela de cores que eu usei, o risco e os pincéis, tá? Então, só se inscrever lá, que assim que terminar a série, vocês vão receber tudo isso no e-mail de vocês. Mas não se esqueça de inscrever, tá? Então, ó, até mais e até o próximo.